E aí, pessoal, vamos falar um pouco agora sobre sonhar com a morte dentro do processo de 21 dias, né? Que carinhosamente eu chamo de a morte iniciática. O que é a morte iniciática? No sentido energético e emocional, coisas dentro de nós serem traduzidas pelo espírito e pela mente como uma morte, algo que é morte no sentido de regeneração, renascimento, largar coisas antigas, o velho ficando para trás, né? Novos padrões chegando, é bem em cima disso. E aí eu fui percebendo com o tempo que dentro da iniciação, dependendo do chakra que está, isso tem outro significado, né? Por exemplo, o chakra da terra, o Muladhara Chakra, que é o chakra que fica para baixo ali, nas genitais, no homem no testículo, na mulher fundado nos ovários. O chakra da terra ele é responsável pela manutenção de vida, ou seja, a lei desse chakra é nos manter vivos, manter conectados e manter ancorado o espírito ao corpo. E aí, de repente, tanta coisa que pode trazer essa desconexão com a Terra. Ou ficar de fuga no espiritual, ou ficar de fuga no humano, ou então o próprio medo da morte, o próprio medo do desencarne traz um bloqueio nesse chakra. E aí, quando da iniciação, que a Kundalini se desperta, que ela começa a limpar os medos para que fique somente a natureza desse chakra, ele traz à tona esse medo no sentido, no mesmo jeito que a gente alimentou ele. Se eu estou com medo de que eu vá para o outro mundo ou pessoas no entorno, se eu tenho um pavor disso, se eu não tenho uma aceitação disso, no sonho ele vai vir exatamente dessa forma. Ele vai vir como um pesadelo bem duro, um sonho bem duro, mas trazendo uma tranquilidade para a gente, que é o seguinte: somos eternos, mas uma hora nós vamos, aceite. Então é mais ou menos esse o recado do chakra da terra, da questão de sonhar com a morte, ou então também pela violência desse chakra. Esse chakra ele é muito violento, a ira pertence a ele, o instinto animal, né? Então é muito comum, às vezes, a pessoa manda mensagem: Walter, eu sonhei que eu estava matando alguém, foi uma sensação maravilhosa. Na verdade foi uma catarse da raiva contida, né? Da raiva animal contida, que aí desemboca nesse chakra também e vem no sentido, pode vir nesses sonhos também. E é importante a pessoa não ter como ideia de algo premonitório. É difícil, quase nunca vi, ou não tenho relatos de que alguém tenha tido esses sonhos como premonição dentro do processo. É uma morte pessoal, é algo que a gente está deixando para trás. No chakra da água, que é também, ele é o chakra de manutenção de vida, né? Que é o Swadhisthana, é o chakra das emoções. É um chakra ainda instintivo, mas um pouco mais inteligente. O negócio dele é que ele é um chakra muito fantasioso, fantasia sexual, porque a libido, né, trabalha nele, paixões terrenas. Então, ele trabalha muito com essa questão de vida pela paixão à ilusão. Então, qualquer coisa ilusória, ela morre nessa hora. E é onde a gente pode ver um bebê morrendo, ou a gente tendo um filho e ele se desfazendo, alguma coisa nesse sentido, perda, né? O que para o espírito seria uma perda, ou para a mente, né? E aí, para as mulheres é muito comum também, porque está ligado ao útero. Então, as questões femininas ligadas ao útero nessa hora pode vir também relacionado a alguma perda nesse sentido, a um sonho com morte, perda. No umbilical, que é o Manipura, que é o chakra do fogo, é o chakra do eu, é onde meu espírito se apega ao corpo, né, o umbigo, é onde o nosso corpo físico esteve apegado à parede uterina, e aí nessa hora o nascimento e morte também é o nascimento e morte do eu corpo perispiritual, é ele crescendo, porque o ego é uma eterna criança, e aí ele não quer crescer, na verdade
Ele é a criança da terra do nunca, né? Ele nunca quer crescer, ele quer sempre brincar. Mas aí de repente, quando chega no eu, chega no umbilical que ele tem que nascer, e aí de repente, nessa morte também, vem uma repelência, um abandono dos pais, do pai, da mãe, da família. Pode ser uma resolução disso também, é uma morte para um renascimento mais adulto, mais amoroso, de autoaceitação. Pode ser, com certeza. Agora, no cardíaco, que é o anahata, que é o chakra arquivista, é o que grava a nossa história de vida. Para quem acredita, está gravado as reencarnações. Nele também está gravado, é incrível como que a gente tem uma tendência a gravar coisa negativa. Nele está gravado mágoa, luto, luto assim de muito tempo, sabe? Tipo, o arquivista mesmo. Aquela pessoa que lembra, há 50 anos atrás aconteceu algo e a pessoa te conta, você pergunta para ela, mas isso foi ontem? A pessoa fala, não, tem 50 anos. É disso que eu estou falando. Então, nesse chakra que a mágoa, ela não deixa as pessoas liberarem, né? Quando eu falo assim, que chega no cardíaco, que eu falo, gente, libera os seus mortos. Quando eu falo isso, é respeitando o luto das pessoas, claro, mas eu estou falando os mortos, assim, aquilo que já passou na sua vida e já não faz mais sentido, e aí você fica guardando. E aí nesse chakra pode vir também como esse sonho, mas é de uma liberação que parece até um exorcismo pessoal, entendeu? É bem forte. E aí é um desapego, mostra na verdade essa morte nesse chakra é apego, que é diferente de amor. No laríngeo é a morte das questões. Quando sonha no laríngeo com morte, eu já percebo que é em relação a como ele é o eu do eu superior, é a morte das questões terrenas, é a morte da identidade terrena, né? Para se diluir na identidade superior. O eu inferior, o eu Walter terreno, se fundindo ao eu Walter imortal. Porque parece que tem gente dentro da gente que sabe mais do que a gente, e é a gente mesmo. Então, é essa conexão sendo feita para que consiga trazer mais espiritualidade à carne, trazer mais informações que é sua mesmo para você mesmo aqui na Terra. E aí essa morte iniciática nesse chakra é a morte do eu inferior e a aceitação do eu superior. No sexto, que é a intuição, o ver além, transmutação, essa morte, ela significa, e é dele muitas vezes que eu vejo prostração corporal, parecendo preguiça mental, que chega até um sentido um pouco depressivo, mas isso começa de uma preguiça mental ou um bloqueio mental ao não aceitar o espiritual. Isso com certeza vem dele, né? A hora que dizem esse mundo aqui é ilusório e o outro mundo, o invisível, é o real. Isso causa uma confusão muito grande para esse chakra, porque os dois mundos são reais, né? Se alguém bater a cabeça na parede, começar a sangrar, eu vou dizer, não, isso aí esse sangue é ilusório. Não, é real. Então é essa informação que a gente deve mandar para ele. O sonho de morte nele pode vir mais no sentido dessa morte da identidade terrena e aceitação do invisível, ou vice-versa também. Porque às vezes a pessoa não aceita esse aqui. Aí é da morte espiritual, né? Da falsa morte espiritual e aceitação da carne, porque também faz parte do procedimento aceitar que está na carne, senão vai ficar uma eterna luta. E é nele que acaba a dualidade, é onde os dois mundos se encontram. E aí essa morte ela pode significar a aceitação dos dois mundos. E o coronário, a morte no coronário, eu acho que ela traz os dois medos. Eu vejo sair nela o medo do inferno, o medo de ser castigado por uma entidade superior e o entendimento da própria responsabilidade perante os atos. Não é culpa, é responsabilidade. E aí eu vejo o medo da morte espiritual, seja o medo da morte espiritual, da segunda morte, né? A morte do espírito, deixar de existir completamente,
seja para baixo ou seja para cima, se diluindo no todo, se diluindo no coração de amor. Parece que a gente quer ficar no meio. E aí eu entendo que esse medo, o medo bloqueia, e o medo, na hora que chega nele, vem através da liberação também, dessa morte, dessa liberação espiritual. E aí é onde a pessoa fica tranquila, que ela entende que ela é eterna. E aí esse recado são os chakras que passam, não sou eu que estou contando. Relatos, muitos relatos e minha própria vivência pessoal também. Então é isso. Morte nesses chakras são o que de velho a gente está deixando para trás, liberações emocionais, mentais, espirituais, físicas, medos, apegos, dores, enfim, tudo que termina e recomeça. Esse que é o significado no meu ponto de vista, ok? Um abraço, muita vida e...